Olá! Nessa videoaula a gente vai continuar aprendendo os conceitos de Shell Script, aprofundando e melhorando a construção do mesmo, e vamos entender que os scripts, como a maioria dos comandos, também podem receber parâmetros. Esses parâmetros a gente vai dar o nome de argumentos. Além disso, a gente vai, nesse vídeo, abordar um pouco mais de variáveis e o seu uso um pouco mais complexo, ou seja, o uso avançado de variáveis. Então vamos entender o que são os argumentos. Os argumentos são os parâmetros que são passados para o script a partir da linha de comando. Existem já variáveis que eu não posso definir um nome, que são as variáveis que se iniciam com números. Então a $0 a gente vai descobrir que é o nome do próprio script. $1, primeiro parâmetro passado após o nome do meu script, ou seja, o primeiro argumento. $2, segundo argumento. E assim sucessivamente até chegar ao $9. No $10, concorda que se eu colocasse $10 seria o $1 seguido de 0. Então, para o significar, o décimo argumento é abre chaves, 10, fecha chaves. Então, com isso eu tenho décimo. Décimo primeiro é abre chaves, 11, fecha chaves e assim sucessivamente. Então, vamos aprender e vamos construir agora script de uma forma mais razoável. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, veja, se eu der um echo $0, no meu terminal eu já vou ver o bash, que foi como ele foi executado. Se o bash recebeu parâmetros, ele vai aparecer no $1. No caso, como eu iniciei esse shell graficamente e não recebeu parâmetros, não exibe nada em $1, e assim também vai acontecer pelo $2, $3, assim por diante. Vamos agora construir um pequeno script que eu vou chamar de par de parâmetros, .sh. Então, primeira coisa que eu vou fazer, echo o nome do script que foi invocado, $0. Veja que se eu fizer isso de forma simples, tá? Eu vou começar a ter um script que vai me permitir mostrar o nome dele. Vamos sair, salvar esse arquivo. Agora, chmod, só para mostrar uma variação, 700 par. Somente eu vou ter permissão de execução. Se eu fizer .par.sh, ele vai aparecer ali. Se eu mover o par para parâmetro.sh e nessa hora, melhor dizendo, executar o parâmetro.sh, a gente vai ver que ele modifica automaticamente. Então, uma forma de validar e saber qual o nome do arquivo que foi disparado é consultar quem? O nosso $0. Tá? Agora imagina que eu executei o parâmetro com 1, 2 e algo. Eu não passei 3 parâmetros, mas o script só vai se comportar como se tivesse recebido um parâmetro. Para modificá-lo, o que eu teria que fazer? No código do script, desculpa, meu script agora é parâmetro, eu vou lá e uso echo, posso colocar entre aspas, o primeiro parâmetro, $1, e posso fazer algo análogo a isso para o segundo parâmetro, que vai ser quem? Meu $2. E posso fazer isso para o meu terceiro parâmetro. Só para mostrar aquilo que eu comentei com vocês, se aqui eu tinha, vocês podem ter observado pelo syntax highlight, se eu queria fazer o parâmetro $10, se eu coloco $1 seguido de 0,
ele vai assumir que eu tenho $1 e em seguida o caractere 0. Veja a vantagem do Vim, que se auxilia e evita que você cometa algum erro. Por isso que eu coloco sempre a extensão .sh para que o aluno se acostume a ter o sintaxe highlight e consiga identificar essas questões. Se eu chamar parâmetro sem nada passando, veja que o primeiro, segundo e terceiro parâmetros vão estar vazios. Em compensação, se eu executar dessa forma, ele vai aparecer ali. E observa que se aqui tiver a marcação de aspas, eu posso ter várias coisas separadas por espaço, que todas essas coisas, como estão dentro da aspas, vai valer como se um parâmetro apenas o fosse. Tá? Então, o importante para a gente entender é que os parâmetros são separados por espaço, desde que não tenha a limitação de marcadores de bloco, marcadores de string, como aspas simples, aspas duplas e assim por diante. Tá bom? Então, essa é a primeira parte aqui que a gente está aprendendo, que vão ser parâmetros. Agora, professor, ficou estranho esse detalhe de você, caso não tenha recebido mais parâmetros, simplesmente exibir isso daqui, o nome do script e em seguida, primeiro parâmetro em branco, segundo parâmetro em branco, terceiro parâmetro em branco. Não tem um jeito de eu saber quantos efetivamente eu recebi e que meu programa seja inteligente o suficiente para se ajustar? Sim, Shell Script possui uma variável que a gente vai ver agora, que essa variável é o $, jogo da velha, que vai mostrar quantos argumentos foram recebidos. Tá? E só para a gente entender isso, eu vou mostrar aqui na programação e depois disso a gente vai trabalhar. Mas só para aproveitar esse slide, existe o $*, que vai mostrar todos os parâmetros recebidos como se fosse uma única string, ou seja, ele vai ignorar aquele marcador que a gente fez de aspas duplas de parâmetro. Já o $, ele vai receber todos os parâmetros, mas ele ainda terá trabalhando eles com os parâmetros. Então ele vai ter todas as proteções que a gente vai aprender a ver mais adiante. Essas strings, que são strings protegidas, essa definição a gente vai conversar daqui a pouco. Então nesse primeiro momento eu só quero que vocês entendam o $, jogo da velha, e mais tarde em outros exercícios a gente vai voltar ao $* e $. Então voltando aqui ao terminal, vamos dar um clear para limpar a nossa tela e vamos editar aqui o nosso script. Tá? Então a primeira coisa que eu vou colocar aqui só para a gente ver, echo recebeu jogo da velha, parâmetros. Só para a gente ver o comportamento. Então, se eu executar da forma que eu tinha executado, ele vai falar, o script invocado foi parâmetros, recebeu 3 parâmetros. O primeiro foi 1, o segundo foi aquele string enorme e o terceiro foi o algo. Veja que é o número de argumentos recebidos e eu ignoro o $0, porque o $0 todo script terá que trabalhar. Então, jogo da velha nos permite saber quantos parâmetros eu tenho. Então, vamos ver aqui o nosso script. O que eu posso fazer? Começar a me indagar com base no número de parâmetros. Eu vou poder saber se eu vou ter $1, se eu vou ter $2, se eu vou ter $3 e assim por diante. Então, o número de parâmetros me permite fazer isso. Então, eu vou só mostrar agora um outro utilitário para a gente ver algo interessante. Dessa forma, a gente tinha o primeiro parâmetro, era esse, o segundo parâmetro era aquele, e agora eu vou fazer um echo aplicando o comando shift. O que o comando shift faz? Ele consome parâmetros. Então se eu fizer o shift, até vou deixar o terceiro parâmetro aqui em cima, e em seguida eu vou aplicar o shift, e até tive uma digitação,
Shift e vou aplicar aqui. E em seguida, eu vou usar o 4YY, como vocês viram, para copiar essas linhas, e aqui embaixo eu vou apertar o P para colar. Tá? Para quem está vendo que eu estou utilizando o VI e o texto está surgindo de uma forma mais rápida do que a simples digitação, isso tem a ver com o quê? Com o que eu ensinei no outro vídeo do VI Improved, que é o editor de texto que eu prefiro aqui utilizar em sala de aula, porque ele vai gerar uma série de vantagens que a gente vai utilizar mais adiante no decorrer dos nossos cursos. Mas nesse primeiro momento é importante simplesmente que você veja que à medida que eu vou aplicando o Shift, os nossos parâmetros vão diminuindo. Vamos ver aqui com esse utilitário. Só para não ficar tendo quebra de linha, eu vou botar o nosso parâmetro numa única linha. Então eu vou lá. Primeira vez eu tenho 3 parâmetros, que é um, que é esse e que é o AL. Ao aplicar o Shift, eu vou ter apenas 2 parâmetros, que vai ser o que anteriormente era o segundo é o primeiro, e o AL que se torna o segundo parâmetro. Quando eu aplico de novo o Shift, o AL, que era o terceiro parâmetro, se torna o primeiro. Então veja que eu posso simplesmente ter uma mensagem que exibe o primeiro parâmetro, desde que eu vá aplicando o comando que? Shift, eu vou reduzindo. Tá? Para ver isso daqui em ação, eu vou fazer o seguinte, além disso daqui, eu vou botar uma mensagem, echo todos os parâmetros restantes, não, todos os parâmetros, vou botar só assim que fica claro, porque depois o restante é a partir do momento que eu aplicar o Shift a primeira vez. Dólar asterisco, por exemplo. Então eu vou botar, com isso eu vou ver todos os parâmetros numa única linha. E boto essa mensagem nas 3 situações, só para a gente visualizar que o dólar asterisco vai ter todos em sequência. Então, foi lá, executei. Você viu que na primeira vez que eu tinha os 3 parâmetros, aparecia o 1, seguido do segundo parâmetro, seguido do terceiro parâmetro. Tá? Cliquei o Shift, sumiu o 1, só tem o segundo parâmetro e o terceiro. Cliquei o Shift novamente, só tem o terceiro. Professor, e se você usar aquele dólar arroba? Você vai ver que para nossa situação aqui, onde a gente não está usando a enumeração, não vai ter grandes diferenças. Mas vamos colocar aqui para a gente visualizar. Então, estou substituindo dólar asterisco por dólar arroba. Observa que para os nossos efeitos aqui tem o mesmo. Então, dólar asterisco para dólar arroba, se eu estou usando uma única linha de impressão, os efeitos são os mesmos. Então, tanto faz o que você deseja. Então, agora eu vou começar a falar sobre variáveis avançadas e vamos entender o que é a proteção. Então, vamos voltar aqui para o nosso material. A forma simples que a gente já está familiarizada é você usar echo, o dólar, o nome da variável. A forma protegida é usar dólar, abre chaves, o nome da variável, fecha chaves. Com isso, mesmo que você queira botar caracteres que podiam fazer parte de um nome, esses caracteres serão tratados como caracteres e não mais como pertencentes àquela palavra. Então, não preciso botar espaço ou qualquer outro delimitador que não podia fazer parte de um nome de uma variável. Então, vamos ver isso aqui na prática, no nosso terminal, mesmo sem abrir o shell script direto no console. Então, nome recebe Carlos. Echo dólar nome. Se eu botar dólar nome com underline ou botar um número 2, em ambas as situações não vai mais exibir nada. Em compensação, se eu tivesse protegido a minha variável, seja o dólar nome entre colchete e número 2, ele vai aparecer Carlos 2, ou mesma coisa com underline ou qualquer outro nome. Então, a vantagem de utilizar
abre chaves e fecha chaves, é que eu tenho certeza que aquela variável será tratada como a variável que eu espero, e não que um erro ou com um caractere a mais modifique, tá? Aqui eu deixei no material exatamente para vocês relembrarem, tá? E deixei a saída, porque isso é bem importante. Outra coisa que também é importante que vocês podem fazer sobre as expansões das variáveis agora, que eu já sei que eu posso ter protegido com um abre chaves, é após o nome da variável, eu colocar 2 pontos, e depois desses 2 pontos eu posso fazer alguns modificadores, dentre eles o mais. Quando eu coloco o mais, tá? Eu vou ter, se a variável tem um valor atribuído, o valor que ela vai exibir após o mais. Caso não tenha valor atribuído, volta a ser vazio. Então eu consigo modificar o valor de uma variável? Não, a variável vai continuar tendo aquele valor, mas na exibição agora eu vou exibir apenas laranjal, então eu faço uma substituição. Agora, se a variável não tem um valor atribuído, eu posso utilizar o menos, tá? Quer utilizar o menos? Se tem valor atribuído, eu mostro aquele valor. Caso contrário, eu mostro aquele valor padrão, que é o valor que eu vou associar quando a variável estiver vazia, tá? Então a gente vai ver isso aqui agora no nosso console. Então, eu sei que eu tenho no nome a palavra Carlos, então se eu fizer nome, 2 pontos, mais Alberto, eu vou substituir o nome por Alberto, porque ele está setado. Agora, se eu fizer nome igual, não tem mais Carlos lá. Perdão, vamos mostrar que eu ainda continuo tendo na variável nome a palavra Carlos, tá? Eu não modifiquei, eu simplesmente exibi Alberto no lugar de Carlos quando ela estava setada. Agora, se a variável não estiver setada, entende-se, nome igual. Quando eu tentar botar $nome, não aparece nada. E se eu tentar usar com mais, também não aparecerá nada. Agora, em compensação, se eu utilizar o menos, a variável vazia eu substituo por Alberto. Em compensação, se eu setar um nome, que é o Carlos, ele vai continuar mostrando Carlos. Somente se em algum momento eu zerar essa variável, é que ela será utilizada aqui, Alberto. Então, se eu quero garantir que uma variável terá pelo menos um valor, e eu tenho um valor padrão, eu posso, ao invocar a variável, definir dessa forma. Se ela foi setada, eu uso o valor que foi setado. Caso contrário, eu uso esse valor aqui, que é um valor padrão. Tranquilo até aqui? Beleza. Então, outra coisa que eu posso fazer nas variáveis é, nesse momento, a variável continua com aquele valor que era em branco, tá? Agora, se eu quero atribuir, em vez de usar o mais ou o menos, eu uso o igual. Então, se a variável não tem valor, eu atribuo esse valor. Se tem, mantém aquele valor, tá? Outra questão que eu posso fazer é, se a variável não tem valor atribuído, retorna uma mensagem de erro e eu posso customizar a mensagem de erro, que é o que eu coloco após a interrogação. Então, vamos ver isso daqui em ação. Primeira coisa. Nessa situação, o nome ainda estava vazio. Então, se eu vou imprimir simplesmente a variável nome, observa que ela continua vazia. Então, com menos, eu simplesmente exibi Alberto. Se eu uso o igual, agora não. Eu estou atribuindo Alberto, se ele está vazio, eu já mostro. Agora, a próxima vez que eu tentar consultar a variável nome, ele já vai ter o valor de Alberto. Então, veja, se a variável tinha um nome, o igual não vai modificar. Entende-se? Eu vou fazer o igual para quem? Carlos. Observa que ele continua usando Alberto. Ele só iria modificar para Carlos se a variável estivesse o quê? Vazia. Tá? Agora, existe a opção de usar a interrogação. Mensagem de erro feita por Carlos. Observa que nesse caso vai continuar Alberto. Por quê? É atribuído à variável nome o valor Alberto. Mas se em compensação fizer
nome igual, zerei a variável, em nome não terá mais nada, e se eu botar a interrogação, aparecerá a mensagem de erro do bash, por não ter a variável chamada nome, com a mensagem que eu customizei. No caso, eu posso dizer, olha, é muito importante que você sete o valor dessa variável. Então, eu posso fazer um tratamento customizado e visualizar isso no log ou na tela ao ser executado o meu script. Tá, ok? Então, é muito importante essa compreensão aí da nossa variável. Continuando ainda entendendo sobre variáveis avançadas, eu posso ter com o exclamação como marcador inicial e o asterisco como marcador final, retornar todas as variáveis que têm o nome dela iniciado por aqueles caracteres que eu coloquei ali no meio. No exemplo aqui, tá? Eco, dólar, abre chaves, exclamação, NO, asterisco, fecha chave. Com isso, vou pegar todas as variáveis que iniciam com NO. Tá? Então, isso é a primeira coisa. A segunda, que a gente já viu algo parecido, só que com o número de parâmetros, que era o dólar, hashtag, eu posso saber o tamanho de uma string, ou seja, o conjunto de caracteres, através do eco dólar, abre chaves, hashtag, o nome da variável, fecha chaves. Vamos ver isso daqui em ação. Então, se eu fizer eco dólar, abre chaves, exclamação, N, asterisco, fecha chaves, ele vai mostrar a variável nome. Mas se eu criar uma outra variável, nominal, com um valor de 2, quando eu fizer isso, eu vou ver que eu tenho as duas variáveis. Então, ele é muito útil para você fazer buscas. Por exemplo, eu sei que tem variáveis de ambiente, todas as variáveis de ambiente, normalmente são letras maiúsculas, imagina que começa com P maiúsculo. Eu lembro que uma delas é o path. Mas como escreve path? Não lembro. Começa com P maiúsculo e eu vou ver todas delas. E aqui está o nosso path. Veja que eu vejo as outras variáveis todas que aqui se encontram e posso trabalhar. Então ele é bem útil se você não lembra o nome específico de uma variável. Tá? E quando você trabalha com variáveis de ambiente, melhor dizendo. E na sua programação você simplesmente consulta a parte anterior do código e já vai saber. Mas se você quiser fazer uma estrutura de repetição que percorre várias variáveis, isso é uma forma que você pode ter o nome dessas variáveis. Ou, por exemplo, se você quiser fazer uma sintaxe explicando quais as variáveis que você tem no seu ambiente, tá? Então, existe um uso grande. Você vai ver que no Shell Script, como qualquer programação, quão grande é a sua criatividade, é o quão complexo ou quão interessante será o seu Shell Script, tá ok? Então, a outra coisa que a gente pode comentar é o seguinte: eu posso pegar o valor disso tudo e atribuir para variáveis, underline, ambiente, igual. Então agora, se eu der um eco dólar variáveis de ambiente, eu vou ver que eu tenho exatamente aquele conteúdo. Então, tudo que a gente está vendo aqui, esses tratamentos de variáveis, eu posso atribuir para uma outra variável. Tá? Então, por exemplo, se eu quero pegar dessa variável de ambiente, só que eu vou trabalhar de forma o quê? Protegida. Como que eu protejo? Abre chaves, fecha chaves. Modifica alguma coisa? Nada. Mas se eu quero saber o tamanho disso, eu acrescento o que no início? Jogo da velha. Então eu vou ver que tem 51 caracteres. Se eu contar aqui, eu vou ver 1, 2, 3, 4, 5. Se chegar até o final, eu vou ver que tem 51. Vou fazer uma variável menor, que fica mais fácil de fazer a contagem aqui e o vídeo não fica longo. Então, se eu tenho um nome que esteja vazio, fica assim pequeno. Nome recebe C. Observa que o nome vai ter um caractere. Veja, para quem está acostumado com outra linguagem de programação, que eu tenho um marcador de fim de string, aqui ele não é computado, é simplesmente caracteres úteis. Então, por exemplo, se eu tenho Carlos, eu vou ver exatamente o número de caracteres dele, que vão ser 6, porque eu tenho 6 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tranquilo e claro para todos? Então vamos continuar aqui. Outra questão que eu posso fazer na minha variável avançada é, a partir da minha string, eu utilizar dois pontos e definir a partir de que ponto eu quero trabalhar. Então, isso é uma forma
interessante a gente utilizar substrings, ou seja, ver o conteúdo de uma string a partir de um determinado caractere. Tá? Então, aqui no caso, tá, dólar, abre chaves, nome, 2 pontos, 3. Ou seja, a partir do terceiro caractere eu vou começar a trabalhar do nome. E, obviamente, eu fecho a proteção, fecho as chaves. Outra coisa que eu posso fazer, eu posso começar a partir de uma determinada coordenada, mas eu dizer quantos caracteres eu quero. E fazer literalmente uma substring e não daquele ponto em diante. Vamos ver isso aqui na prática agora. Então vamos lá. Então se eu queria aqui o nome, que é Carlos, só que eu quero pegar primeiro Carlos a partir da posição 0. É a palavra toda. Se eu pego a partir da posição 1, eu comi um caractere. É Arlos. Dá 2. Arlos. Depois Lois. Depois os. Depois S. Então veja que eu consigo ir consumindo caractere a caractere, ou seja, eu estou pegando dessa string a posição 0, estou pegando antes dela. Depois dá 1, Arlos. Depois dá 2, RLOS. Depois dá 3, LOS. Depois dá 4, OS. E depois dá 5, somente a letra S. Tá? O que também pode ser feito, que é o que a gente viu lá no início, é eu escolher uma coordenada que seria o Arlos, tá? Só para a gente ver aqui. Só que eu quero pegar apenas 2 caracteres. Eu boto 2 pontos e digo quantidade. Então, vou pegar apenas o ar. Então, veja que eu estou pegando uma substring. Isso é mais útil se eu estivesse utilizando uma variável que tem vários nomes, com prenomes. E aí eu posso pegando o nome e sobrenome. Ou seja, vamos ver aqui. Nome recebe Carlos da Costa. Então veja que eu posso botar o prenome, que é começar de 0, pegar 6 caracteres. Ah, professor, e se eu quiser pegar o DA? Eu vou começar da posição 8 e vou querer o quê? 2 caracteres. Ah, não, professor. Você pegando da 8, vamos ver. Aqui é a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você vê que o 8 avançou. Era 7. Então, o 7. E é razoável. Por quê? Se eu tinha 6 caracteres no anterior, o sétimo seria o espaço. Então, eu vou pegar a partir do sétimo. 2 caracteres. Aí tem DA. Como tem mais 2, 8, 9, com espaço 10. Então, para pegar o Costa, eu começo do 10. E aí, o Costa, eu posso ou saber quantos caracteres tem, ou simplesmente não dizer o número que eu pego até o final da string. Então, veja que dá para separar nome e prenome se eu souber a coordenada certa. Depois a gente vai ver que para automatizar isso, é mais fácil fazer estruturas de repetição. Mas nesse primeiro momento, a gente está conhecendo e vendo o poder do tratamento das variáveis. Tá? Lembrando que eu posso atribuir uma variável que eu quiser, inclusive o conteúdo de um arquivo. Tá? Então, por exemplo, eu tinha mostrado para vocês que eu posso criar substring. Então, por exemplo, eu posso fazer listagem, recebe, a crase, ls, fecha a crase. Então, quando eu der um echo dólar e listagem, eu vou ter dentro dessa variável todos os nomes dos arquivos. Então, olha que legal. Então, o shell script é extremamente poderoso. E tudo que eu botei entre as crases, eu consigo executar. Ah, professor, então se eu colocasse aqui parâmetros menos LA, sim, a minha variável listagem vai ter agora todos os parâmetros. Ou seja, além do nome dos arquivos, ele vai ter o tipo, as permissões. A gente viu aqui o número de hard links, o dono, o grupo, o tamanho, a data, a hora e o nome do arquivo. Então, veja que é muito poderoso. E isso, só para ficar claro, é com essa atribuição. Então, o nosso shell script é uma linguagem extremamente poderosa. Vamos continuar aprendendo mais sobre variáveis de shell de forma avançada. Outra coisa que a gente pode ver aqui é a possibilidade de a gente retirar do conteúdo da string tudo que inicia com um conjunto de caracteres.
E para isso, em vez de usar o hashtag antes do nome da variável, eu coloco entre o nome da variável e o que eu quero retirar. Tá? Outro quesito, em vez de usar o hashtag jogo da velha, eu posso usar o caractere percent. Só que nesse caso, em vez de tirar do início, eu vou retirar do fim da variável. Vamos ver isso aqui na prática. Então aqui, por exemplo, se eu tenho nome recebe Marcelo, eco, dólar, abre chaves, nome, eu estou imprimindo de forma protegida, eu vejo Marcelo. Se eu botar agora hashtag em, eu vou ver o Marcelo. E se eu, em compensação, usar o que? O percent e colocar o O, eu vou ter o Marcel. Veja que eu estou excluindo, eu não estou substituindo. Estou simplesmente retirando aquele conjunto de caracteres. Da mesma forma, eu podia ter tirado mar, aí vai virar o celo. E da mesma forma aqui, do final, eu podia ter tirado o celo. E aí vai sobrar o mar. Então eu posso combinar e posso escrever da forma que eu desejo. Tá? Lembrando que com hashtag nesse ponto eu tiro do início da minha string e com o percent eu tiro ao término da minha string. Continuando aqui sobre variáveis avançadas, eu posso converter toda a letra maiúscula do primeiro caractere. Sim, então se eu escrevi em minúsculo e quero que ela vire maiúsculo apenas o primeiro caractere, eu uso o chapeuzinho do vovô, uma única vez. Se eu quero converter todas as letras para maiúsculo, ou seja, mudar a caixa do meu texto, eu uso um duplo, ou seja, chapeuzinho do vovô, seguindo o chapeuzinho do vovô. E se eu quiser converter apenas a primeira letra para minúsculo, eu uso a vírgula. E óbvio, se eu quiser converter todo o texto para minúsculo, eu uso vírgula, vírgula. Vamos ver isso aqui na prática agora. Então, retornando aqui a nossa string protegida Marcelo, se eu quero converter a primeira letra para minúscula, eu uso a vírgula, ela vira Marcelo minúsculo. Se eu queria converter apenas a primeira letra para maiúscula, eu faço assim, mas no caso ela já era. Agora, se eu quero converter todas para maiúscula, eu uso a dupla, tudo vira Marcelo. E se eu queria converter todas as letras para minúscula, eu uso vírgula, vírgula. Eu garanto que todas as letras estarão em minúscula. Tá? Para a gente ver essa parte, eu vou voltar aqui no nosso material. Então, para converter para todos os minúsculos, é o que eu já falei. Nome, vírgula, vírgula. Agora, se eu quero trocar o caixa da primeira letra, eu uso apenas o tio. Tá? E se eu uso tio, converto a primeira. Se eu uso tio, eu troco a caixa de todas as letras. Vamos ver isso aqui na prática. Então, vamos deixar aqui. Se eu coloco apenas o tio, ele vai trocar o caixa da primeira. Se eu boto o tio, vou trocar o caixa da primeira e de todas as demais letras da minha string. Então, isso é interessante. Então, veja aquela ferramenta que você, não, isso eu vou precisar de um Word ou de algo avançado, você já pode fazer direto no Shell Script a conversão de maiúsculo para minúsculo. Uma coisa importante, só para aproveitar esse ponto aqui, reforçar para todos, é que o Linux é case sensitive, ou seja, faz distinção de minúsculo para maiúsculo. Então, por convenção, o nome das suas variáveis devem ser todos em minúsculo e o nome das variáveis de ambiente devem ser em maiúsculo. E saibam que a maior parte dos comandos são escritos com letras minúsculas. Tá? Então, uma das formas de você garantir que está tudo organizado é essa conversão aqui que eu estou falando para vocês sem utilitários. Tá? Mas professor, se eu não quero só retirar ou quero converter o case, eu quero efetivamente fazer uma substituição. Aí a gente vai continuar aqui o nosso conteúdo de variáveis avançadas e vamos aprender que eu posso utilizar a barra que separa diretórios após o nome da nossa variável e colocar a palavra que eu quero buscar ou o conjunto de caracteres que eu quero buscar pelo que eu quero substituir. Tá? Então, vamos ver isso aqui na prática agora. Então, lembrando que o nosso nome era Marcelo.
tá? Só que eu quero substituir o Marcelo por quem? Carlos. Então ele substitui. Agora, com uma palavra só, isso fica estranho. Então vamos fazer com que o nome tenha quem? Marcelo da Silveira. Agora, quando eu fizer a impressão, eu vou ver que é Marcelo da Silveira. E se eu fizer a substituição, eu vou ver que agora vai ser Carlos da Silveira. Então, se eu queria atribuir várias pessoas que têm o mesmo sobrenome, ou seja, falar do nome de irmãos, eu não preciso escrever o nome completo, basta ir substituindo pelo primeiro nome. Então, essa é uma forma fácil. Só que o importante, se o nome tiver vários caracteres iguais, tá? Por exemplo, aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos atribuir Marcelo da Silveira da Colina. Imagina que eu fiz isso, mas eu não quero substituir o Marcelo. Eu quero substituir o da pelo pelo. Não vai fazer muito sentido a nível de nome, mas só para a gente ilustrar. Veja que ele substituiu a primeira ocorrência do da pelo pelo, mas não substituiu todas as ocorrências. Ele substitui apenas o quê? A primeira ocorrência. Pô, mas professor, se eu quiser substituir todas. Isso é o que a gente vai ver agora. Se eu quiser substituir todas as ocorrências da primeira substring pela segunda substring, em vez de usar a primeira contrabarra, eu uso uma dupla contrabarra antes da primeira palavra que eu quero buscar. E aí sim eu substituo todas. Vamos ver aqui no nosso exemplo. Então, se eu cheguei nesse exemplo aqui e coloquei nome barra barra da contrabarra pelo, eu vou substituir agora todos. Pô, professor, mas daqui fica estranho. Então vamos substituir o A pelo O. Então, tudo que estava escrito A vira O. Veja, o Silveira virou Silveiro, o da virou do e o Colina virou Colino. Tá? Da mesma forma, eu posso substituir tudo que era uma determinada letra pelo outro. E outro detalhe importante, o Marcelo virou Marcelo, né? Então todas as letras A foram substituídas. Tá? Ao contrário, que se eu tivesse uma única barra, eu substituiria apenas o Marcelo pelo Marcelo e manteria o restante com da Silveira, da Colina. Tá? Ficou claro para vocês? Então, veja que isso é bem interessante e é uma forma ainda de estar usando apenas o quê? Variáveis. Tá? Lembrando que as variáveis, na verdade, podem ter qualquer conteúdo, inclusive conteúdos de arquivos e assim por diante, de comandos. Outra coisa de variáveis avançadas que a gente pode usar é, ao invés de ter apenas um barra, eu posso usar barra hashtag, quando eu quero substituir o conteúdo da string, dessa primeira string, se esta inicia pela segunda string, tá? Então, eu posso fazer as substituições e elas serão apenas no início, tá? Então, vamos ver isso daqui em ação, tá? Eu vou fazer uma outra atribuição. Nome recebe Marcelo de Meirelles. Se eu acrescentar o hashtag Marcelo de Meirelles começa com A, não. Então ele não irá substituir o primeiro A, somente se ele inicia. Agora, se eu substituir, por exemplo, Marcelo, que é o que inicia, por Carlos, aí sim ele vai ser feita a substituição. Então veja que com o barra hashtag, ele vai modificar esse funcionamento. Então veja que o hashtag antes do nome da variável é o quantitativo, o hashtag após o
barra e antes da substring permite essa busca apenas na primeira ocorrência, e a gente já viu também, se eu botar o hashtag entre o nome da variável, eu simplesmente vou permitir a retirada daquele valor. Então, na prática, faz sentido? Faz, porque eu estou buscando e estou retirando isso daqui, e ao retirar isso daqui, eu coloco o que se encontra adiante. Então, veja que o shell script ele é bem coerente. E nesse momento, a gente simplesmente está aprendendo as variáveis. Tudo isso que a gente viu, que eu fiz direto no terminal para ficar mais imediato, mais rápido, passo a passo, pode e deve estar sendo feito dentro do meu script. Então, quando eu abrir lá um documento, eu posso acrescentar essas variáveis da forma simples ou dessa forma avançada. Então, isso que a gente fica nessa parcela aqui do conhecimento de variáveis, dos meus parâmetros do meu script e das variáveis avançadas. No próximo vídeo, a gente vai continuar a abordar mais assuntos. Até a próxima!